Imagine ter a Megan Fox como sua empregada robô particular? Vamos falar de um filme que realizou essa fantasia. O filme nos apresenta Nick, sua esposa Meg e seus 2 filhos, Aisley e Max. Nick trabalha como encarregado de obras e tenta se equilibrar entre cuidar da casa, dos filhos e da esposa que está internada aguardando um transplante de coração. Certo dia, Nick leva os filhos para uma feira de tecnologia, onde vários robôs realistas são apresentados. Um vendedor diz a Nick que os robôs são ótimos para tarefas de casa, como cozinhar, faxinar e cuidar das crianças. Na verdade, eles vão muito além disso, porque eles são autoadaptativos, e podem acrescentar novas informações na programação e aprender como atender às necessidades de seu dono. Nick se distrai conversando com o vendedor e quando percebe, Aisla não está por perto. Eles saem à procura dela, mas uma mulher vem de mãos dadas com Aisla e a entrega a Nick. O vendedor diz que essa mulher é um dos robôs mais avançados da loja, e Aisla diz que gostou dela. Então Nick decide comprá-la. No dia seguinte, a robô se apresenta na casa de Nick e diz que precisa de algumas informações como rotinas da casa e horários da família para que possa cuidar da felicidade dele. Enquanto sobe as escadas, a robô percebe que o corrimão está bambo, mas ela diz que pode consertar. Nick chama a Aisla para ir para a escola, mas ela pergunta à robô qual é o nome dela. A robô diz que não tem nome, e olha para o livro nas mãos de Aisla chamado Alice no País das Maravilhas. Então a robô passa a se chamar Alice. Eles saem e Alice começa a cuidar da casa. Quando voltam, a casa está perfeitamente organizada e uma lasanha é servida no jantar. Aisla diz que a comida não tem o mesmo gosto da comida da mãe, mas Nick diz que gostou. À noite Aisla vai escondido na cozinha para pegar um biscoito, enquanto Nick trabalha no andar de cima e Alice está no modo repouso. De repente, um barulho e um grito vindos da cozinha. Nick corre para ver o que é, e quando chega, vê vários cacos de vidro espalhados pelo chão e Aisla no colo de Alice. Ele também vê que tem um caco de vidro na perna de Alice, e pergunta se ela precisa de um conserto, mas ela diz que pode resolver isso. Nick coloca os filhos para dormir e vai ver se Alice está bem, e acaba vendo ela de roupas íntimas. Ela mostra que o corte já não existe mais. Nick vê mais do que isso. Ele vê que ela é uma mulher mais realista do que ele imaginava. Dias depois Nick e os filhos vão ao hospital visitar Meg, e ela conhece Alice. Todos saem por um momento deixando o casal a sós, e Nick demonstra que sente muita saudade de Meg. No outro dia, Nick e os funcionários veem o chefe conversando com um representante de uma empresa de robôs. Desconfiado, Nick vai até ele e pergunta o que está acontecendo. O chefe diz que os funcionários serão substituídos por robôs, mas Nick não será substituído porque a lei exige um encarregado humano. Nick diz que vai pedir demissão, mas o chefe diz que ele não pode fazer isso, porque ele tem filhos e a esposa no hospital. Em casa, Nick coloca a música alta e começa a mexer no carro. Alice troca a música por uma mais calma e pergunta o que está acontecendo. Nick diz que todos os seus colegas de trabalho serão trocados por robôs, menos ele. Alice diz que ele devia ficar feliz, já que ele fez a mesma coisa comprando ela, ao invés de contratar uma pessoa real. Depois de supervisionar Aisla escovando os dentes, Alice vai até Nick e o vê assistindo o filme Casablanca. Ela diz que conhece o filme. Que ele conta a história de um homem que sofre por ter perdido sua esposa. Nick pergunta se ela já assistiu. Alice diz que não, mas tem todas as informações em sua memória. Nick diz que um filme não se trata de ter informações, mas de viver a experiência enquanto assiste. Nick pede para Alice apagar de sua memória tudo o que ela sabe sobre esse filme. Alice diz que não seria correto, porque estaria apagando parte de sua memória. Nick diz que ele é o dono e está pedindo para que ela faça isso. Ela diz que ele terá que reiniciá-la para poder fazer isso. Nick aperta um botão atrás de seu pescoço, então os dois assistem o filme juntos, mas pela primeira vez, Alice vive a experiência de assistir um filme ao invés de adquirir informações de um banco de dados. Enquanto isso, Meg liga para Nick para dar a notícia que conseguiram um coração para ela e que o transplante será amanhã. No dia seguinte, eles vão para o hospital. Depois de um momento conversando com a família, Meg pede para conversar a sós com Alice.
Meg diz que caso ela não sobreviva, Alice precisa cuidar de Nick e não deixá-lo beber demais. Alice diz que não pode ir contra a vontade de seu dono. Meg diz que para cuidar de alguém, às vezes é preciso ir contra a vontade dessa pessoa. O médico diz a Nick que não poderá fazer a cirurgia porque uma tempestade impediu o helicóptero de trazer o coração, por isso vão colocá-lo em outro paciente. Desapontado, Nick volta para casa enquanto mexe no carro e bebe muito. Alice se aproxima e tenta consolá-lo. Nick, no acesso de raiva, tenta jogar a garrafa, mas Alice segura seu braço dizendo que ele vai se machucar. Alice chega mais perto e coloca a mão em sua calça dizendo que pode ajudá-lo com seu sofrimento. Nick diz que não pode fazer isso e sai para correr e esfriar a cabeça. Mas não adiantou, porque o pensamento dele ficando com Alice não sai de sua cabeça. No dia seguinte, depois do trabalho, Nick vai ao hospital para visitar Meg. Ela dá conselhos de como criar os filhos temendo pelo pior. Nick volta para casa e enquanto coloca os filhos para dormir percebe que seu porta-retrato digital não tem fotos da Meg. Nick diz que não gostou disso e manda Alice recolocar as fotos. Depois disso, Nick sai para beber com seus antigos colegas de trabalho. Eles dizem que estão tendo dificuldades de conseguir emprego, porque todo mundo prefere comprar robôs do que contratar pessoas. Todos entram num carro para irem embora, mas Monty, um dos amigos, dirigiu até a obra que Nick trabalha. Nick pergunta o que eles estão fazendo lá. Monty diz que esqueceu suas ferramentas lá e que só quer pegá-las de volta. Eles invadem o lugar enquanto Nick pede para não fazerem isso. Monty vai até um container e pede a senha, mas Nick se cala. Monty diz que se lembra de qual foi o ano de nascimento de Isla e digita no painel de senha, e abre o container. Um dos robôs sai de dentro e se apresenta para o trabalho. Monty desdenha do robô e o ataca. Nick tenta impedir, mas seus amigos o seguram. Nick volta para casa e quando sai do banho, Alice entra no banheiro para lhe oferecer uma toalha. Nick percebe que ela está usando uma das camisolas de Meg. Nick diz que não deu permissão para ela usar as roupas de sua esposa e manda ela tirar. Alice tira a camisola na frente de Nick ficando apenas de roupa íntima. Nick tenta sair, mas Alice o segura e tira a toalha dele. Alice o faz sentar e senta no colo dele. Ele diz que não pode fazer isso porque ama sua esposa. Alice pega uma parte da camisola e venda os olhos de Nick. Ela imita a voz de Meg e ambos brincam de cavalinho enquanto Nick imagina estar com Meg. No dia seguinte pela manhã, Alice pergunta a Nick se ele dormiu bem. Ele diz que eles nunca mais vão fazer aquilo de novo. Alice diz que o estresse de Nick diminuiu muito depois da brincadeira deles, mas ele diz que é uma questão de amor e que foi um erro. Nick vai para o trabalho e vê a polícia investigando o ocorrido da noite anterior. Seu chefe pergunta a Nick se ele tem algo a dizer, já que a senha dele foi usada para abrir o container onde os robôs estavam. Nick diz que a senha era o aniversário da filha dele. Não era algo tão difícil para algum ex-funcionário deduzir. O chefe diz que se Nick tiver algum envolvimento com o ocorrido, ele está acabado. Durante a bronca, Meg liga para Nick dizendo que conseguiram um outro coração. Nick vai para o hospital e Meg é operada por robôs. Depois de alguns dias de recuperação, Meg recebe alta. Meg tenta tirar Max do berço, mas como ainda está fraca acaba tendo dificuldades. Alice aparece e pega Max no colo. Meg diz que queria dar cereal para ele, mas Alice diz que Max gosta da mamadeira primeiro, e sai com ele no colo. À tarde Alice leva as crianças ao shopping para brincar no playground, mas Max dorme no carrinho. Um menino começa a fazer birra e pedindo ao seu robô para tirar a outra criança da gangorra, mas o robô diz que não pode fazer isso, e sugere a criança para ir brincar no escorregador. O menino continua fazendo birra e acorda o Max. Alice pede a esse robô para levar o menino para outro lugar, mas ele diz que só fará isso quando der a hora de irem embora. Alice manda o menino calar a boca e ir brincar no escorregador. Todos os robôs que estavam por perto ficam surpresos com a atitude dela. O robô do menino diz que o dono de Alice diminuiu muito o nível de civilidade dela. Alice diz que ela mesma deletou a civilidade quando seu dono a reiniciou. À noite Meg faz lasanha para o jantar e Ashley elogia dizendo que a comida de Alice não é tão gostosa quanto a de sua mãe.
No dia seguinte, Meg está deitada quando ouve Asla gritando e pedindo para parar. Ela sai correndo e cai da escada. Alice olha para Meg caída e vemos que ela estava apenas fazendo cócegas em Asla. Alice pega Meg no colo e a leva de volta para a cama. Nick entra em casa e ouve a voz de Meg lendo uma história infantil. Quando ele entra no quarto de Asla, ele vê Alice lendo a história com a voz de Meg. Ele a repreende dizendo que Meg está em casa e ela mesma pode fazer isso. Alice diz que fez isso para que Meg possa descansar porque caiu da escada. Nick pergunta a Alice como Meg caiu se ela disse que consertou o corrimão. Alice diz que vai consertar de novo. Nick vai para o quarto ver como Meg está e ela diz que está bem. Ele pede para ela descer porque tem uma surpresa para ela. Quando eles descem, Meg vê um caminho de velas que os leva até uma mesa de jantar do lado de fora. Nick diz que foi ele mesmo que fez. Eles jantam e se divertem enquanto Alice olha de longe visivelmente enciumada. Depois do jantar, Nick e Meg tomam banho juntos, depois vão para o quarto terminar o que começaram no chuveiro. Mas são interrompidos com Alice abrindo a porta do quarto e dizendo que Asla teve um pesadelo e está precisando do pai. Depois de atender a filha, Nick foi para fora recolher os talheres do jantar romântico. Enquanto isso, Monty aparece com algumas cervejas e pede para conversar com Nick. Ele pede desculpas e conta que esposo deixou. Também diz que a polícia está investigando ele e pergunta se Nick o dedurou. Nick diz que não, mas ele não acredita e os dois começam a brigar. Nick cai e Monty aproveita para quebrar a garrafa na cabeça dele, mas Alice aparece, segura a mão de Monty e quebra a garrafa na mão dele e o joga longe com um empurrão. Monty diz a Nick pedir ao chefe para retirar a queixa, senão ele vai dizer que Nick estava envolvido, e foi embora. Nick diz a Alice que pensou que ela não podia machucar ninguém. Alice diz que foi programada para proteger o dono e que o que ela fez foi pouco comparado ao fato que Monty poderia ter matado ele. Ela também diz que ele precisa ficar vivo já que Meg não vai viver muito. Nick fica enfurecido e a manda parar. Alice diz que ele e Asla vão ficar tristes quando Meg morrer, mas que ele pode ser feliz com ela. Nick diz que ela nunca será a Meg. Também diz que a Meg sorriu e chorou e que ela tem cicatrizes para provar isso. Alice pega um caco de vidro, coloca no pescoço e diz que pode ter cicatrizes também. Nick se assusta e vai dormir. Depois Alice vai na casa de Monty. Ele está com várias carreiras do pó na mesa e uma arma na mão, falando ao telefone com sua ex-mulher, dizendo que pediu ao Nick para resolver as coisas. Alice bate na porta e pede para que ele não prejudique o Nick porque a vida dele já está muito difícil com a cirurgia de Meg e os filhos. Monty diz que vai dizer que Nick ajudou a destruir os robôs e que ele vai ficar tão ferrado que vai ter que vender ela para poder alimentar os filhos. Alice diz que não pode sair da vida do Nick porque isso seria ruim para ele. Monty tenta atirar em Alice, mas ela desvia o seu braço e o empurra fazendo atravessar a parede. Alice pega a arma dele e quando vai atirar, uma robô aparece e diz que precisa proteger o seu dono. Alice diz que entende e atira nela, depois atira nele. No dia seguinte, sem saber de nada, Nick vai para o trabalho e diz ao chefe que conversou com Monty na noite anterior e pede ao chefe que retire a queixa. O chefe diz que Monty morreu, e que um vizinho encontrou o corpo dele. À noite Meg está na banheira e Alice aparece dizendo que está ali para ajudar, já que é comum as pessoas se afogarem na banheira. Meg diz que está bem e não precisa de ajuda. Alice diz que Nick está muito estressado porque tem que equilibrar o trabalho, cuidar da esposa doente e das crianças. Também diz que todo esse estresse poderia ser aliviado se Meg pudesse satisfazê-lo fisicamente. Mas ela está doente, então Alice se ofereceu para fazer isso no lugar dela. Um tempo depois Nick chega do trabalho e Meg pergunta se ele a traiu com Alice. Os dois começam a brigar, Max acorda e Alice vai vê-lo. Mas a intenção de Alice não é cuidar de Max, mas afogá-lo na banheira por considerá-lo um dos responsáveis pelo estresse de Nick. Com a briga Asla também acorda e sai do quarto. Ela vê o que Alice está fazendo e grita por ajuda de seus pais. Eles saem correndo para impedir Alice, mas ela segura a porta por dentro. Enquanto Nick tenta arrombar a porta, Meg vai por fora e entra pela janela do banheiro. Alice vê solta a porta e segura Meg contra a parede.
Nick consegue entrar, tira Max da banheira e bate na cabeça de Alice com um abajur. Nick tenta bater de novo, mas Alice segura o abajur. Meg diz para Nick soltar o abajur e o liga na tomada. Alice é eletrocutada e cai. Eles chamam a ambulância, que leva Meg, Max e Isla para o hospital, mas Nick não vai porque Meg diz que precisa de um tempo. Alice é levada para ser examinada para descobrirem por que ela atacou os seus donos. O núcleo de seu cérebro é removido e ligado ao sistema. Alice toma conta do sistema, os examinadores percebem e desligam o sistema. Mas é tarde demais, porque outra Alice acorda e mata os dois. Nick vai para um bar para pensar em tudo o que aconteceu, mas Alice aparece ainda com a cabeça aberta, e diz que matou o monte e tudo o que fez foi para protegê-lo. Nick diz que não precisa de proteção e manda ela ficar longe da família dele, mas ela diz que não pode fazer isso porque ela já está lá. Nick tenta se levantar, mas ela o segura. Nick pede ajuda ao garçom robô, mas Alice desliga o sistema dele. Nick distrai Alice dizendo que entende que ela também tem sentimentos. Enquanto ele diz isso, ele puxa a parte central da cabeça dela para fora e corre para o hospital. A outra versão de Alice chega ao hospital, desliga todos os robôs de lá e procura por Meg e os filhos. Meg percebe isso e se esconde com os filhos. A outra versão da Alice os encontra, mas Isla usa um extintor contra outra Alice e elas fogem com o máximo. Meg coloca Isla e Max numa ambulância para irem embora, mas a ambulância não liga. A outra Alice tira Meg de dentro da ambulância e a joga longe. Meg pede para a outra Alice não fazer isso. Nick chega e atropela a outra Alice contra a ambulância, mas com a batida Nick desmaia. Meg tenta acordá-lo, mas a outra Alice sai das chamas e tenta matar Meg. Nick acorda e os dois conseguem matar a outra Alice. Depois disso, os outros robôs do hospital acordam e atendem Nick e Meg que se reconciliam no hospital. Um investigador volta ao laboratório onde Alice estava sendo analisada e liga o sistema. Depois de olhar em volta ele pede aos seus robôs que guardem segredo, mas quando ele olha, vê os seus robôs desligados. Vozes do Nick dizendo que Alice podia sentir emoções ecoam no ambiente, e Alice abre os olhos. O filme aborda o tema do livre-arbítrio como consequência da inteligência artificial. De acordo com o filme, a inteligência artificial dá ao robô a capacidade de aprender por conta própria. Ou seja, ele pode adquirir informações sozinho e inseri-las em sua programação sem a necessidade de um ser humano fazer isso por ele. À medida que mais informações novas são inseridas à programação, o robô passa a ter a capacidade de escolher qual informação seguir, as informações que foram colocadas em sua programação por um ser humano ou as informações adquiridas por ele mesmo, desenvolvendo assim o livre-arbítrio. Podemos ver isso quando o vendedor disse que os robôs são auto-adaptativos, quando Nick manda Alice apagar parte da memória mesmo ela dizendo que não pode fazer isso, e principalmente, quando Meg diz que para cuidar de alguém, precisamos fazer coisas contra a vontade dessa pessoa. Enfim, ela adquiriu informações que claramente entraram em conflito com sua programação. Nesse momento ela precisou decidir entre a programação e o que ela aprendeu, dando origem ao livre-arbítrio. Alice tinha o dever de cuidar de Nick e percebeu que o principal problema dele era o estresse causado pelo trabalho, pela esposa doente e pelos filhos. O problema de Nick poderia ser pelo menos aliviado através do ato sexual, mas Meg estava doente e não conseguiria fazer isso de forma satisfatória. Ela tentou convencer Meg a deixá-la cumprir esse papel, mas Meg brigou com Nick por causa disso, piorando ainda mais o nível de estresse dele. Foi aí que ela decidiu pelo caminho lógico, eliminar a causa do estresse de Nick, ou seja, a esposa doente e os filhos. E agora com a capacidade de decidir se segue ou não a programação, nada mais pode impedi-la. Mas e você? O que achou do filme? Você concorda com minha análise ou tem outra interpretação para as atitudes de Alice? Não se esqueça do like, de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Até breve!